Oi, Brasil! Hoje é um vídeo meio melancólico, meio nostálgico, meio triste, porque eu queria falar um pouquinho do Matthew Perry. Mas aí que tá, eu não queria que esse vídeo fosse triste, porque ele faleceu recentemente, aos 54 anos, muito jovem. E esse ano eu li o livro de memórias dele, que se chama Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. E essa coisa terrível é o vício. Ele tinha muitas questões com drogas, álcool, até cigarro. E esse livro me impactou muito e eu queria contar algumas coisas do livro pra vocês. Inclusive, tem o prefácio da Lisa Kudrow, a Phoebe. Então, vou contar pra vocês um pouquinho da vida dele, histórias e coisas legais que ele conta no livro. Mas, de qualquer forma, eu não quero contar o livro inteiro. Então, eu recomendo muito que vocês leiam, que agora a leitura acho que vai ser mais impactante ainda. O Matthew Langford Perry nasceu em 19 de agosto de 69, na cidade de Williamstown, em Massachusetts. A mãe dele se chama Suzanne Morrison, ela é canadense e jornalista, e na época ela trabalhava como assessora de imprensa para o primeiro-ministro do Canadá, o Pierre Trudeau. Já o pai do Matthew se chama John Bennett Perry e ele é ator, e o casal se separou quando o Matthew tinha só 1 ano de idade. O pai foi para Los Angeles seguir carreira na atuação e o bebezinho ficou morando no Canadá com a mãe, então logo cedo eles já se separaram e o bebezinho, Matthew, não dormia nada, e um médico prescreveu um opioide logo para um nenezinho, né? E isso provavelmente já gerou alguma questão ali nele desde cedo, né? E conforme ele foi crescendo, ele viu o pai parando de beber muito facilmente. E depois, né, ao longo da vida, para ele não foi tão fácil assim, né? E ele já falou como ele se sentiu muito solitário em vários momentos da infância, principalmente porque a mãe dele trabalhava muito, mas eles tinham e continuaram tendo uma relação bem próxima. E quando ele era criança, ele viajava muito de avião sozinho, indo de Los Angeles pro Canadá e tal, porque os pais morarem longe, e ele sofria muito com isso. Ele se sentia muito rejeitado, parece que ficavam jogando ele de um lado pro outro. Desde muito jovem, o Matthew tinha habilidade pro tênis, ele jogava super bem, ele praticava várias horas por dia, ele chegou a se classificar no ranking juvenil do Canadá, e ele tinha até chances de seguir a carreira de tenista. Mas quando ele tinha uns 15 anos, ele se mudou para Los Angeles para morar com o pai, e daí ele foi parando de competir aos poucos. Já na adolescência, o Matthew, infelizmente, estabeleceu uma relação muito complicada com o álcool. Aos 14 anos ele começou a beber e quando ele tinha uns 18 anos ele já bebia praticamente todos os dias. Nessa época ele estava em Los Angeles e foi crescendo nele esse sonho de se tornar um ator famoso, e ele disse que sempre rezava pedindo a Deus que o deixasse ser famoso. E bom, a gente sabe que isso deu muito certo. Ele tinha começado essa carreira de ator bem discretamente quando ele tinha uns 10 anos, numa participação pequena numa série. E depois que ele estava em Los Angeles, ele foi levando isso mais a sério, começou a fazer testes e tal, e ele sempre teve um dom muito pra comédia, que ele era um menino, um cara muito engraçado, né? E isso deslanchou de vez quando ele fez aulas de improviso durante o ensino médio. E aí ele começou com participações em um episódio aqui, uma sériezinha ali, até que em 88 ele fez o seu primeiro filme, Uma Noite na Vida de Jimmy Heardon, estrelado pelo River Phoenix, e o Matthew fazia o melhor amigo dele ali. Em 90, quando ele tava com 20 anos, veio o seu primeiro papel regular numa sitcom, Sydney, que só teve uma temporada. E em 93 ele fez o seu primeiro protagonista na série Home Free, que também durou uma temporada. E foi nessa época que chegou a sua grande chance. Ele recebeu o roteiro para um piloto de uma série chamada Friends Like Us, mas ele já estava ocupado com o piloto de uma outra série chamada LAX 2194. E para piorar, um grande amigo dele foi fazer teste para essa Friends Like Us, e o amigo dele falou para ele: "Nossa, estão me oferecendo aqui 2 papéis, você acha que eu faço esse da Friends Like Us ou dessa outra série aqui?" E assim, no fundo do coração dele, ele queria dizer: "Faz qualquer coisa menos essa Friends Like Us", porque ele se identificou muito, ele queria muito fazer. Só que, como um bom amigo, ele olhou para as 2 séries e falou: "Não, a Friends Like Us é muito melhor, faz esse aqui, não faz essa outra não". E o amigo dele, do nada, resolveu ligar lá e aceitar o outro papel. Espero que ele tenha ficado feliz pelo Matthew depois, né? Mas assim, a série do LAX lá não deu em nada e o Matthew conseguiu fazer o teste pra Friends Like Us e ele foi aceito no elenco principal. E adivinha que série que era? Era a história de 6 amigos de 20 e poucos anos vivendo a vida em Nova York e passando por situações engraçadas aí no amor, no trabalho e na amizade. Sim, o nome da série mudou e ela se tornou Friends.
Com 24 anos na época, o Matthew era o ator mais jovem do elenco. O personagem dele se chamava Chandler Bing e era um cara inteligente, mas ele era mais estranhinho, ele era engraçado, ele se metia ali em situações desconfortáveis. Basicamente, ele era o palhaço do grupo. Só que, graças ao Matthew, ele se tornou um dos personagens mais amados da cultura pop, porque o Chandler ali no roteiro, bem no começo da série, ele não tinha uma personalidade muito clara. Ele era tipo, um alívio cômico, ele era o palhaço do grupo, mas faltava ali algumas características, ele não era tão interessante. E foi o Matthew que foi colocando as características dele mesmo no personagem. Por exemplo, que ele não era muito bom com as garotas, que ele gostava de falar, sei lá, could I be anymore, sabe? Aquele jeito dele falar veio do Matthew, que falava assim com os amigos dele. Ele pegou esse jeito de falar, se eu não me engano, com uns amigos do Canadá, e aí ele falava assim com uns amigos dele, tipo o Hank Azaria, que era amigo dele. E daí esse jeito era uma brincadeira que ele fazia com os amigos. E ele colocou o Chandler pra falar daquele jeito, porque ele achava engraçado e tal. Então, muito do Matthew foi colocado no Chandler. Could I be more sorry? E aí vocês sabem que o Matthew estrelou Friends por 10 temporadas. Na última, ele e o resto do elenco estavam ganhando $1 milhão por episódio. E ele conta no livro que graças ao David Schwimmer, logo na primeira temporada todo mundo ganhava o mesmo salário. Porque na época lá da primeira temporada, o David era o mais famoso, o mais gatinho, ele era aquele cara que tava assim muito em alta. Então, se o David não tivesse feito nada, com certeza ele ia ganhar mais que os outros colegas e, né, ia talvez ficar assim por muito tempo, até igualar, até todos ficarem famosos, não sei. Mas logo de cara o David chamou todos eles numa sala e conversou com eles e falou: olha, eu acho que nós devemos pedir o mesmo salário e tal. E aí todo mundo falou: pô, legal, né? E toparam. Então, graças a ele que todos sempre ganharam a mesma coisa. E o Matthew foi indicado ao Emmy de ator principal ou na 8ª ou na 9ª temporada. Por que eu digo isso? Porque o Matthew, no livro e em várias entrevistas, ele sempre fala que ele foi indicado pela 9ª temporada, que foi a única temporada que ele estava 100% sóbrio, que ele conseguia escutar os colegas e não só, né, falar a fala dele, que ele tava prestando atenção e ele reagia e tal, e que por isso que ele tava atuando muito bem. Mas ele sempre fala isso da 9ª temporada, só que aí quando a gente foi fazer a pesquisa aqui desse episódio, ele concorreu a esse Emmy em 2002, e em 2002 a 9ª temporada estava sendo exibida, não tinha como ele estar concorrendo pela 9ª temporada, e sim pela 8ª. Então, não sei, gente, provavelmente ele registrou ali no cérebro que era a 9ª, mas na verdade ele foi indicado pela 8ª, né? Até porque foi a mesma temporada que teve indicação de ator convidado pro Brad Pitt, por exemplo, e ele só aparece nessa temporada. Foi a mesma temporada que a Jennifer Aniston ganhou como atriz de comédia e a própria série ganhou melhor comédia. Então eu acho que ele registrou ali 9ª temporada, mas foi na 8ª, então fica essa confusão aqui. Mas como vocês sabem, mesmo fazendo muito sucesso e sendo muito amado por todo mundo, o Matthew teve muitas questões durante as gravações da série. Em 97, ele teve um acidente de jet ski e depois desenvolveu uma dependência do remédio Vicodin, que é um opioide para dor, né? Hidrocodona, um opioide super forte. Inclusive, quem viu Dope Sick, por exemplo, sabe o problema que é, né? Toda essa questão. Recentemente eu falei aqui da casa de Usher, né? Que também fala desse ponto aí. E naquele ano ele fez 1 mês de reabilitação. E ele usava muito álcool, né? E todos os anos da série, desde a primeira temporada, o Matthew já bebia muito. Só que o Matthew criou um combinado com ele mesmo que ele não iria chegar bêbado no set ou drogado. Ele queria que esse aspecto da vida dele não atrapalhasse Friends, porque ele sabia o quanto que a série era importante, não só na vida dele, na vida da equipe, mas pro mundo, porque Friends logo de cara foi um sucesso, né? E no livro, ele conta que muitas vezes ele chegava pra trabalhar de ressaca e tal, mas nunca ele bebia antes de ir trabalhar. E ele conta no livro que a Jennifer Aniston era uma pessoa que sempre ele tava dando uma olhada como ele tava, e que uma vez ela foi falar com ele no trailer que todo mundo sabia que ele tava bebendo, porque todo mundo tava sentindo o cheiro nele, né? E ele tava achando que tava escondendo super bem, então foi um momento que todo mundo se dispôs ali pra ajudar. E mesmo tendo essas questões que estavam muito além do controle dele, né, gente? Porque a gente tá falando aqui de vício, e vício é uma questão muito cerebral também, não é só tipo, para aí, né, e tá tranquilo, não é assim, né? Então o Matthew sempre tava sofrendo muito com isso, mas ele nunca deixou de ser muito profissional, muito gente boa, muito querido, ele era muito amado pelos colegas de elenco, pela equipe. Ele sempre queria fazer as pessoas se sentirem bem. E ele também ajudava muito ali no roteiro, nas piadas, né? Eles testavam ali com o público
público, porque Friends era gravado com o público ali assistindo, né, presencial, que ria na hora, batia palma, né, aquela coisa. E ele ia testando com o público ali na hora pra ver se dava certo. Mas, infelizmente, o Matthew também era um cara muito inseguro, né, apesar dele se esconder com essa coisa do humor, por dentro ele era muito inseguro, né, ele contou que ficava muito nervoso nessas cenas mais engraçadas do Chandler, porque tinha plateia ali, e ele falava, se eu fizer piada e ninguém rir, acabou pra mim, sabe? Ele achava que era culpa dele, que ele que não tava indo bem, que ele ia estragar a série, sabe? Ele ficava com aquela coisa na cabeça. E ele era muito preocupado sempre em ser engraçado, como forma de fazer as pessoas se divertirem, né? E é até uma coisa interessante a gente pensar que, muito provavelmente, ele tinha ali, né, depressão, ansiedade. Ele sempre fala que fez muitos anos de terapia. Ele não fala a palavra depressão, se eu não me engano, no livro. Mas ele tinha muitas questões de saúde mental, né? E se a gente pensar, realmente, o álcool e as drogas davam uma quietada na mente dele, davam uma... Porque a gente sabe que o álcool, por exemplo, ele dá uma desinibida, né? Então, se você é muito tímido e tal, quando você bebe, a pessoa fica mais solta, né? Então, acho que no caso do Matthew, o álcool ajudava ele a parar de ficar tão preocupado, né? Das pessoas rirem. Então, acho que dá pra entender um pouco por que ele contava tanto, né? Infelizmente, com o álcool e com as drogas, porque provavelmente isso deixava ele um pouco mais tranquilo, né? E além do álcool e da hidrocodona, o Matthew também teve bastante problemas com metadona, anfetamina. No livro ele cita outros momentos de drogas pesadas mesmo, drogas ilícitas, mas em geral ele usava muito essas drogas remédio. Teve uma época da vida dele que ele tomava 55 Vicodins num dia, só pra ele ficar normal, não era nem pra ele ficar doidão, sabe? Era só pra ele ficar base, sabe, da base dele. Inclusive, no livro ele conta que heroína ele nunca usou porque ele achava que se ele entrasse nessa, aí ele ia morrer. 55 Vicodin a day. How did you get 55 a day? Well, I had to wake up and realize that I needed to get 55 of them or I was going to be really sick. So I did all sorts of things. I had a bunch of doctors, fake migraines and all that stuff. E ao longo desses anos ele foi para reabilitação várias vezes e por causa dos problemas, né, com as drogas, álcool, cigarro, ele teve muitas questões de saúde, incluindo, por exemplo, pancreatite, né? Ele teve problema no pulmão, ele teve uma questão também que vários dentes dele tiveram que ser arrancados. Então, assim, era muito difícil, né? Inclusive, em alguns momentos tiveram que adiar gravações de Friends para ele poder ir pro rehab, e isso deixava ele muito culpado. Ele ficava muito mal de ter que parar a série por causa disso, sabe? E ele lutava muito, muito, muito pra melhorar. Ele foi pra rehab, assim, incontáveis vezes. E tinha momentos que eram melhores, que ele conseguia, e tinha momentos que eram piores. E no livro ele conta uma coisa muito interessante, que tem um remédio pra você parar de tomar remédios. Porque, por exemplo, quando você tem o vício em hidrocodona, em Vicodin, você não pode simplesmente tirar o remédio e parar. Porque você vai ter muitas reações, e não só reações psicológicas, né? O seu corpo tem reações, então é muito, muito difícil parar com esse tipo de vício. E não é um vício recreativo, né? Como eu tô falando, ele tomava esses remédios pra ficar normal, sabe? Pra parar com esses remédios era muito difícil, e aí davam pra ele um outro remédio que me fugiu o nome aqui, e que também viciava. Então, ele parava com o Vicodin, mas aí ele ficava viciado nesse outro remédio. E depois ele tinha que se desviciar desse outro remédio. Então, eram assim... Gente, imagina isso. Sério, o livro deixa muito claro como era difícil pra ele, sabe? Não é simplesmente, tipo... Ai, eu amo Friends, eu amo minha vida, eu vou parar com tudo. E não era assim, sabe? Inclusive, uma vez, ele disse que viu uma luz na cozinha, uma aura, assim... que pra ele foi como se ele tivesse visto Deus. E naquele momento ele falou, cara, eu consigo ficar sóbrio. E de novo, não foi isso que, tipo, né, salvou ele, falou, nossa, agora deu tudo bem. Não, mas isso acabou inspirando muito ele a continuar lutando. E uma coisa que ele decidiu pra vida dele, inclusive o motivo que ele escreveu o livro, é que ele queria muito ajudar outras pessoas. Então, por muitos anos, ele apadrinhou pessoas dos Alcoólicos Anônimos, né? Então, ele ajudava, porque no Alcoólicos Anônimos você sempre tem um padrinho, né? Uma pessoa que já passou por aquilo, uma pessoa mais velha, que te ajuda a lidar ali no processo. Então, ele ajudou muita gente, né? Ele apadrinhou muitas pessoas porque ele queria fazer algum sentido daquilo que ele viveu, né? Ele queria ajudar as outras pessoas também. For some reason, it's obviously because I was on Friends, more people will listen to me.
So I've got to take advantage of that. I've got to help as many people as I can. E aí, Friends acabou em 2004 com 10 temporadas e mais de 200 episódios. E depois disso, o Matthew continuou trabalhando com séries. No começo foi muito difícil pra ele, porque, né, lembrando, com os vícios dele, as questões que ele tinha, simplesmente o trabalho que você vai todo dia, as pessoas que você encontra todo santo dia, tipo, isso acabou do nada. Então, pra ele foi muito pesado, muito estranho. E ele ficou pensando, tá, como que eu vou ser engraçado agora? Como que as pessoas vão gostar de mim agora? Né? E aí, aos poucos, ele foi se encontrando de novo. Ele fez teatro, ele fez uma peça chamada The End of Longing, que foi tanto sucesso que entrou em cartaz em Londres. Ele fez uma série também que eu amo muito, que é o Studio 60 on the Sunset Strip, criada pelo Aaron Sorkin, que mostra os bastidores de um programa de sketches tipo Saturday Night Live. E o Matthew faz o roteirista principal da série, assim. E parte da personalidade desse personagem foi inspirada pelo próprio Sorkin. Teve também Mr. Sunshine, na qual ele interpretava um gerente de operações de uma arena e tinha que lidar com os pedidos da chefe lá imprevisível dele, que era a Allison Janney. Ele também estrelou Go On, que segue a história de um apresentador de rádio que vai para um grupo de apoio ao luto depois da morte da esposa. E infelizmente todas essas 3 séries foram canceladas depois da primeira temporada. Então imagina a cabeça dele, né, pensando, putz, nunca mais vou fazer um sucesso que nem Friends e tal. Inclusive, é uma coisa interessante que ele fala no livro, que ser famoso ajudou muito ele a lidar com o vício, mas também ser famoso ajudou ele a ficar mais viciado, porque obviamente ele tinha dinheiro, tinha acesso às questões, às coisas, se ele quisesse 55 Vicodins no dia, ele conseguia acessar isso. Mas ao mesmo tempo, se ele não tivesse o dinheiro e as coisas que ele tinha acesso, como que ele iria para um rehab tão bom, sabe? Teve uma vez que ele fez rehab na Suíça, então ele também tinha acesso a saúde, as coisas de melhor qualidade pra tentar salvar ele disso. Então ele fala que era uma coisa assim meio ambígua. Em 2015, ele protagonizou a série Estranho Casal, sobre 2 amigos que são abandonados por suas esposas e passam a viver juntos. E essa foi um pouco melhor, foram 3 temporadas e o Matthew também era produtor executivo e ele escreveu o piloto. E nos últimos anos o Matthew continuou lutando com essas questões dos vícios dele. Em 2018 ele chegou a passar 2 semanas em coma e mais vários meses internado depois de um problema no cólon causado por abuso de opioides. Em 2020, ele estava numa reabilitação na Suíça. Ele tinha usado excesso de oxicodona e ketamina e teve que passar por uma cirurgia. E o coração dele parou por alguns minutos e ele precisou ser ressuscitado, né? Então ele fala também isso no livro bastante, de como ele quase morreu várias vezes. E aí, em 2021, rolou aquele reunion de Friends, né, pro especial da HBO, que é bem legal. E ele desabafou sobre muitas questões dos bastidores da série, né? Inclusive, em várias entrevistas ao longo dos anos, ele foi muito aberto sobre isso, sobre os vícios dele. Ele nunca ficou escondendo essa questão, sabe? E em 2022, ele lançou esse livro de memórias dele, que eu recomendo muito, que aprofunda muito essas questões, né? É um relato muito intenso, é muito importante também, né, para ajudar outras pessoas, mas ao mesmo tempo é muito hilário. É o livro mais triste e engraçado ao mesmo tempo, assim. Realmente o Matthew era genial. E nesse livro ele conta várias histórias interessantes, eu nem contei todas aqui, tem várias fotos, né, ao longo ali da vida dele. Ele conta, por exemplo, sobre o caso com a Julia Roberts, que eles queriam colocar ela em Friends para participar, e ela falou que só participaria se tivesse uma cena com ele, com o Matthew. E aí ele ficou, eu? Por que eu? Né? Por que ela gosta de mim? Como assim? Aí ele teve que meio que cortejar, ele mandou flores pra ela, mandou um bilhetinho e tal, e aí ela topou gravar, e aí depois eles acabaram namorando por 8 meses, mas olha que coisa triste, né? O Matthew terminou com ela porque ele não queria que ela terminasse com ele. Então ele não conseguia lidar com a chance de ser rejeitado. Então ele acabava rejeitando. Então ele conta no livro que diversas vezes, com várias mulheres, inclusive a Julia, por exemplo, ele era apaixonado por ela. Teve uma outra mulher que ele conta que ele era louco pela mulher, mas ele acabava fazendo merda. Ele acabava ou traindo ou terminando com elas porque ele tinha medo dele ser rejeitado. Ele conta também sobre o set de Meu Vizinho Mafioso com o Bruce Willis, que foi um sucesso. Inclusive ele apostou com o Bruce, se fosse um sucesso, o Bruce participaria de Friends, e é por isso que o Bruce Willis está em Friends, que também, essa temporada é maravilhosa, né? Na época eles ficaram muito amigos, e daí, infelizmente, Meu Vizinho Mafioso 2 não era tão legal e não fez sucesso. Eu fiz esse vídeo e eu queria falar de Friends e do Matthew, porque eu via Friends na hora do almoço na Warner Channel, quando era uma jovenzinha lá em Cuiabá, e hoje em dia eu revejo Friends inteira, todo ano.
Tipo, de verdade. Não é, Beto? O Beto está aqui, pode... É verdade, é verdade. E recentemente até a gente começou a rever a temporada que o Chandler e a Mônica ficam noivos, porque nós estamos noivos, né? Então Friends é muito uma série conforto, né? Friends não marcou só uma geração, né? Eu tava pensando nisso, mas várias gerações. Friends não marcou só os Estados Unidos, marcou o mundo inteiro, né? O próprio Matthew falava que foi uma combinação perfeita de várias coisas, né? O elenco certo, com o roteiro certo, com a direção certa, a equipe, tudo se encaixou perfeitamente e foi o sucesso que foi. E o Matthew emprestou muito dele pro Chandler, então eu tenho certeza que todo mundo que ama o Chandler também amaria conhecer o Matthew. Mas eu queria muito trazer, de alguma forma, uma homenagem minha pro Matthew, porque o Chandler é o personagem favorito de muitas pessoas, né? E o luto, muitas vezes, ele é uma experiência individual, mas nesse momento eu acho que esse luto é uma experiência muito coletiva. Porque quando morre um artista, morre um cantor, morre um ator, é uma pessoa que tocou a vida de muita gente, né? E por isso eu também resolvi trazer alguns amigos meus que também são fãs de Friends pra falar a cena favorita do Chandler. E aí, Carolzita, tudo bom? Fiquei pensando bastante sobre isso, eu pensei muito naquele da praia, onde a Mônica queima a perna com água viva, naquele do banco, da primeira temporada, onde ele fica preso lá com a modelo, ele se engasga com chiclete, mas acho que o meu favorito mesmo, é o 8º da 5ª temporada, The One of All Thanksgiving, que é um flashback, eu adoro esses episódios de flashback, e aí a Mônica corta o dedão do pé dele sem querer, a gente nem sabia que o Chandler não tinha o cotoco do pé cortado, e nesse episódio revela, então, pra mim, esse é aquele que eu guardo pra sempre na memória. A minha cena favorita do Chandler acontece na temporada 3, quando ele tá namorando a chefe da Rachel, a Joanna, e ele fica algemado no escritório dela. Uma vez que eu tava num dia muito ruim, eu vi esse episódio e ele me fez chorar de rir, e desde então ele é o meu episódio favorito. Dizem que quando ele tava algemado, ele puxa aquela gaveta e bate na cabeça dele, foi sem querer, né? Eu posso ver qualquer episódio, num dia que tá mais ou menos, eu vou ficar me sentindo bem, me sentindo melhor. Ele era o meu friend favorito. Gosto muito do episódio em que tem um cara que trabalha com ele que confunde ele e chama ele de Toby. E fica o episódio inteiro reclamando, tipo, nossa, Toby, você não sabe o que aconteceu, um tal de Chandler falou mal de mim. Quem é esse cara, meu Deus do céu? E aí ele vai tentando, tipo, desviar do cara e tal. Ele é um cara que vai fazer muita falta e era incrível. Oi, gente, eu sou a Valentina Bulgarin. E a minha cena favorita do Matthew Perry em Friends é óbvio que é uma cena da 5ª temporada, que é a minha temporada favorita de Friends, na qual a Phoebe tá tentando seduzir o Chandler pra ver se ele assume logo que ele tá ficando com a Mônica. Eu acho muito impressionante a capacidade dele de levar a gente em vários sentimentos diferentes em uma só cena. Eu acho muito legal isso. Só que pra mim o mais engraçado é o momento da mãozinha, que ele não sabe onde colocar, se vai ser desrespeitoso, até o surto, né, que ele fala que ele tá apaixonado pela Mônica. Ai, essa cena, pra mim, ela é incrível. Realmente, o Chandler é um dos melhores personagens. E até um adendo aqui é que ele elogia muito a Lisa Kudrow no livro. Ele fala que ela é a mulher mais engraçada do mundo. Eu fiquei com essa impressão que, dentre todos ali, talvez ele fosse mais amigo dela. Até ela faz o prefácio do livro dele. E a gente fica pensando, né? Mesmo passando por tanta coisa, né? Ele conseguiu ser tão querido, tão amado, tão engraçado. Ele conseguiu nos entregar o Chandler e ele tinha muito essa coisa, né, de tentar fazer jus ao que as pessoas esperavam dele e ele conseguiu, né? Então eu espero também ter conseguido trazer um pouquinho aqui do porquê o Matthew é tão importante pra gente, por que ele vai ser sempre amado. E eu queria pedir pra vocês compartilharem também a relação de vocês com Chandler, com Friends, a cena favorita de vocês. Então vamos falar do Matthew com alegria, vamos falar sorrindo, rindo, que nem ele fez a gente rir tantas vezes. É isso, um beijo e até a próxima.